pedir que aquele que tem motivo para agradecer ao Senhor por alguma coisa, dê um glória a Deus bem forte. Aquele que tem mais de um motivo para agradecer ao Senhor por alguma coisa, dê um glória a Deus mais forte ainda. Aleluia! Glória a Deus! A palavra do Senhor fala como é importante glorificar o Senhor. Né? Tem gente que glorifica um monte de coisa que não acrescenta nada, gente. Eu, por exemplo, eu gosto de assistir futebol. Confesso que faz tempo que eu não assisto, mesmo o meu time não indo tão mal assim. Existem piores. Mas eu sou intensa em tudo que faço. Então, se eu parar para assistir, eu paro para torcer. Eu posso estar em casa sozinha, que os vizinhos vão me escutar torcendo. Que é com intensidade. Aí quando você fala de bênção do Senhor, glória a Deus, aleluia. Não dá para acreditar que isso é glorificar, porque glorificar é ficar feliz com aquilo que Deus está fazendo, independente de. Amém? Então, para você ensaiar aí, para você poder falar durante a sua semana, diante daquilo que o Senhor vai permitindo que você viva, que você faça, vamos falar um glória a Deus bonito e gostoso mais uma vez. Vamos lá? 1, 2, 3. Aleluia, coisa boa. Vá testando isso em casa só. Em cada situação que você passar, você usar a oportunidade de falar, glória a Deus. Senhor está agindo, Senhor está fazendo, Senhor está operando. Faz toda a diferença na vida da gente. Aleluia. Quantos aqui já ouviram, né, o texto bíblico que o pessoal diz que é provérbio, do mundão, provérbio de sabedoria, mas na verdade é um texto bíblico que diz mais mais bem-aventurado é dar. Mais bem-aventurado é dar. Vocês concordam com isso? Então, assim, dizer concordo é fácil. É bem fácil dizer, mas na linha de raciocínio também é bem fácil dizer. Mas no dia a dia, às vezes você se surpreende com aquilo que você diz que você concorda, que você defende. Essa semana, eu ultimamente não tenho assistido muita televisão, não. E quando eu sento, assim, vou colocar um pouquinho à noite para assistir, eu acabo dormindo. Mas esses dias, estava eu procurando um canal. Passei por um canal que era um programa só de homens. Acho que eram 4 homens, se não me engano. E aí um falava assim, né? Falou um palavrão e falou, que mais bem-aventurado é dado que receber, não sei o quê. Né? A gente quer receber, porque tomam tudo da gente, aquela coisa toda. Aquilo ficou na minha cabeça. Nem vou dizer qual é o programa, que é para não dar ibope nenhum para eles. Mas são homens que relatam sobre várias situações e eles conversavam sobre isso. E eu falei assim, bom, glória a Deus, porque a palavra do Senhor nos ensina diferente. Nos ensina diferente, mas às vezes a gente age igual o comentário ou o papo desses camaradas. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá na 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 9. 2ª carta aos Coríntios, capítulo 9. Vê quem está do seu lado aí, se está sem Bíblia, se está com dificuldade de achar, ajuda ele aí a achar. Deixa ele encaminhado na carona aí. E nós vamos orar ao Senhor. Senhor, nessa noite nós estamos aqui, porque nós queremos ouvir a Tua voz. Nós precisamos, Senhor, ser tocados pelo poder do Teu Espírito. E nós, Senhor, rejeitamos sair deste lugar sem absorver nada de Ti, sem absorver nada da Tua palavra, daquilo que Tu deseja efetuar em nós. Não apenas para nós, mas em nós. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, fala conosco nessa noite. Seu Teu Espírito Santo tratando, agindo, quebrantando o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos numa série de pregações aí, cujo tema é colocando a casa em ordem, né? E hoje nós vamos falar como decorar a sua casa. Nós vamos decorar a nossa casa com generosidade.
Amém? As mulheres que gostam de decorar a casa, a gente sempre quer deixar mais bonita e funcional. Não é não? Os homens nem sempre todos têm aquela coisa de decorar a casa, mas também quer deixar a casa mais prática e mais funcional, né? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 5, diz assim: assim, achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluem os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então, ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Paulo está dizendo isso aqui porque eles estavam levantando uma oferta aos irmãos da igreja em Judá, os irmãos que se encontravam em Judá. E ele está mobilizando algumas pessoas. E ele fala, olha, eu estou mandando um pessoal antes, na frente, para explicar a vocês, para direcionar você a como ofertar para esse ministério. E ele diz, né, ele fala assim, para que o coração esteja direcionado da maneira certa, esse pessoal vai na frente. Para dizer para vocês que o mais importante não é a oferta em si, mas é como você vai fazer isso. Como você vai poder abençoar esses irmãos de Judá. A oferta não estava ligada apenas a um valor de dinheiro, mas à generosidade e não à avareza. E aí, na minha cabeça, um tempo atrás, ser generoso era dar bastante. Você concorda comigo? Ser generoso é dar muito. Mas, às vezes, a gente confunde o valor das coisas. Às vezes, o dar muito, o que para uns é muito, para outros é o que estava sobrando. Eu já ouvi gente dizer que não sabe o que vai fazer, no que vai investir com os 200 mil reais que tem parado. Você teria algumas dicas para dar para essa pessoa? Eu achava que, principalmente nesse tempo, né, que o país chora uma crise, que eu não ia escutar alguém falando isso. Mas e a pessoa não estava tirando onda, não. Foi numa conversa, eu tenho outros irmãos que já ouviram coisa parecida por aí também, né? Numa conversa, ela colocando a situação, porque, né, tinha o lance do imposto, tinha isso, tinha aquilo outro, e ela externou na boa comigo. Eu sei que não foi tirando onda, não. E eu falei, gente, a pessoa não sabe fazer com esse dinheiro todo. E aí, eu fiquei pensando, nossa, se essa pessoa investe 200 mil na obra missionária, eu vou dizer, nossa, que cara generoso. Mas, na verdade, esse dinheiro estava sobrando para ele. Generosidade é aquilo que você dá além da conta que você faz daquilo que vai sobrar para você. Generoso é sempre além da expectativa. A generosidade, ela não anda na expectativa da gente. Não é uma questão de só sobrou, vou dar. Sobrou, vou dar, não está te fazendo falta. Mas a generosidade, muitas vezes, ela vai atuar aonde você não tem sobra. Talvez até falte nas suas contas. Mas aí é que entra o tal de mais bem-aventurado, é? E aí o Senhor ia ministrando no meu coração a respeito disso. Porque o Senhor, Ele não está interessado nas nossas ofertas. A Bíblia diz, e você sabe, que Deus é dono do ouro. Deus é dono do universo. Tudo que tem é dele. Ele não está com dificuldade financeira. Não tem crise no céu. Ele não está implorando para você nem um dinheirinhozinho. Ajuda aí, Daniel, né? Deposita um cadinho lá que eu estou precisando. Eu tenho que ajudar algumas pessoas e eu não tenho dinheiro. Não. O Senhor, na verdade, quer ensinar você a ter um coração generoso. Um coração que não pensa em fazer alguma coisa para receber algo em troca. Um coração que faz porque se importa.
Um coração que faz porque se importa. É muito fácil a gente fazer as nossas contas do dia a dia e saber o quanto você pode ajudar e o quanto você não pode ajudar. Mas muitas vezes, irmãos que estão do nosso lado, vizinhos, às vezes até parentes nossos, estão precisando da nossa ajuda. E aí você fala assim, mas eu não tenho dinheiro, mas talvez você possa dividir o seu pacote de arroz. Mas olha, nesse mês eu estou até sem o dinheiro da passagem, eu estou indo trabalhar a pé. Mas talvez você possa dividir o seu quilo de açúcar. Não está sobrando para você. Mas ser generoso é dar além da expectativa de alguns para poder servir a outros. Ser generoso na obra do Senhor, você na verdade está servindo a você e a outros. Você não está fazendo nenhum favor para Deus. Às vezes a gente age como se estivesse fazendo algum favor para Deus e a gente começa a querer reivindicar de Deus algumas coisas. Senhor, o cara está passando pela prova, pela crise, fala, Senhor, tu sabe que eu sou um crente fiel, que eu sou dizimista, que eu não falho com os meus dízimos e com as minhas ofertas e eu estou passando por essa situação, Senhor. Amado, deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo o que você recebe não é teu. Você acha que é. E porque você acha que é, muitas vezes Deus te deixa de mão, porque você está dizendo que o dinheiro é teu, que os recursos são teus, e Deus deixa você se virar. Tu acha que é teu, então te vira aí, meu irmão. Meu Deus fala na minha língua. Quando Ele fala comigo, Ele fala na minha língua. Fala com o meu sotaque. Mas é a mais pura verdade. Quando você entende que tudo que você recebe não é teu, é do Senhor, e aí você fala, Senhor, já que não é meu, é teu, como é que eu administro isso? Aí a coisa começa a mudar. Vamos supor que, deixa eu fazer uma profetada aqui. Vamos supor que Rafael está com uma empresa enorme, multinacional, né? E me colocou como administradora, gerente dessa empresa. Ele fala, olha, Gilson, essa empresa vale não sei quantos milhões. E aí ele me coloca, né, para servi-lo, para administrar aquilo que é dele. Pensa como é que normalmente a nossa preocupação é de procurar fazer a melhor administração, o melhor investimento, não é verdade? Para que o Rafael fale assim, pô, cara, vou até aumentar teu salário, tu fez isso muito bem. Nossa, meus lucros estão até aumentando, que maravilha. Bendita a hora que eu te coloquei na minha empresa, que eu te coloquei nesse cargo. Na verdade, cara, com Deus é a mesma coisa. Tudo que tem passado pela sua mão não é teu, é do Senhor. Se você buscar administrar, desenvolver aquilo que está passando na sua mão, entendendo que é do Senhor, e você quer que o Senhor veja como isso foi bom, não porque você quer receber mais, mas porque você sabe que é promessa do Senhor, Ele sempre fazer mais a teu respeito, aí as coisas começam a mudar. Aí você fala assim, quando eu invisto na família de fulano, eu estou sendo generoso com ele. Ainda que às vezes, muitas vezes, a nossa família está passando por problemas terríveis. Tem gente que às vezes acha que não tem condições de orar pelo casamento do outro porque o seu casamento está com problema. Não, amado, ora pelo teu e ora pelo dele. Tem gente que às vezes não fala, não ora, não abençoa, ou às vezes até não direciona o irmão na ajuda a respeito da vida financeira dele no mundo espiritual, porque acha assim, eu estou com problema também na minha vida financeira, eu não sou a pessoa mais propícia para falar. Não, amado, ora, ensina o que é certo e faça o que é certo também. E quando você faz isso, você está semeando na vida dele, você está semeando na vida do outro, você está colocando isso para ele. E o que Deus colocava, o que Paulo estava querendo dizer para aquela turma era isso, olha, eu estou mandando uma turma na frente para orientar vocês como é que faz. Porque não basta só ofertar, não basta só fazer a coisa certa, é preciso fazer a coisa certa, com a motivação certa, com o coração certo. Talvez você conheça, eu conheço um monte, pelo país todo eu conheço um monte,
de gente que não quer saber de Deus, não quer saber da igreja, não honra sua esposa, não honra os filhos, né? Tem uma vida completamente desvairada, mas é fidelíssimo no dízimo. O cara, todo mês, o dízimo bate lá. Não, porque Deus vai me abençoar. Não é isso que Deus está procurando. Deus não está prestando teu dinheiro. Deus está querendo mostrar para você mesmo o que anda passando no teu coração. E aí fica todo mundo assim, né? Estou precisando pagar isso, precisando pagar aquilo outro. Eu estou precisando resolver isso. Aí fala, se eu tivesse mais um dinheiro, faria isso. A gente é bom, né? Com esses sonhos, com esses orçamentos, com esses planos. Mas a gente não pensa assim. A Bíblia fala tanto sobre dar. E a Bíblia diz que é melhor dar. Se a Bíblia diz que é melhor dar, é porque tem um propósito nisso. Tem um objetivo nisso. Seja sincero com você mesmo. Não responda em alta voz, não, que é para você não escandalizar o irmão. Tá? Mas você gosta mais de dar ou de receber? Responde não, só pensa. Seja sincero com você. Você mais dá ou você mais recebe? Porque o texto é lindo. É tão valoroso, precioso. Mas no seu dia a dia, no momento que as suas contas apertam, como é que você pensa? No momento que aquele valor que você esperava, que iria entrar aquele mês, não entrou. Como é que você pensa em ofertar? Como é que você pensa em ofertar, em semear na vida do irmão? Que está numa situação difícil, mas talvez esteja numa situação mais difícil ainda do que a sua. E o Senhor falava para mim, é necessário o homem passar por alguns apertos para poder começar a raciocinar de forma diferente. Eu, há um tempo atrás, ainda quero, mas há um tempo atrás eu tentei trazer aqui o pastor Samuel Lessa Júnior. Tem um testemunho maravilhoso. Cleber ainda estava vivo nessa época, mas não deu certo. As datas não se encaixaram. E hoje, antes de sair de casa, enquanto eu me arrumava, eu botei o testemunho dele lá para passar novamente. Fazia muito tempo que eu não escutava. E ele conta o testemunho dele de uma esposa linda, abençoada, trabalhando na obra com ele, aquela coisa toda. E de repente, ela começou a perceber que ela não conseguia, deixava as coisas caírem. Virava e mexia, deixava as coisas caírem. E aí, às vezes, eles até achavam assim, nossa, é meio estabanado, né, e tal. Até o dia que ela deixou o próprio filho cair. E aí eles falaram, não, alguma coisa está errada. Levaram essa mulher para o hospital, foram ao médico, e descobriram que ela tinha uma coisa que eles chamam de MAV, má formação cerebral, alguma coisa que eu não vou saber te dizer. E o que acontece, para encurtar a história? Nessa má formação, todos os movimentos, toda a funcionalidade do seu corpo vai sendo minada. Tudo. Nesse meio tempo, com a esposa, nessa dificuldade, em casa, porque já ficou numa cama, né, já tinha passado por diversas situações de aneurisma e de coma, várias vezes, ele perde um filho servindo ao Senhor. Um filho completamente dedicado ao Senhor, ele perde um filho. Depois essa esposa novamente entra em coma de novo. Ele é um pastor que ora por muitas pessoas desenganadas e essas pessoas ficam curadas. E a esposa dele, para encurtar a história, entra num estado vegetativo. E eu pensava, Deus, eu chorando a dor do meu marido, da falta do meu marido, da minha situação como pessoa, como mulher e como esposa, eu posso perceber que aquilo que às vezes a gente acha que está passando por tanta dificuldade, tem gente passando por maiores dificuldades do que a nossa. Talvez você chegue em casa e você reclame porque você não tem isso na geladeira, ou porque você não tem isso no seu armário, na sua despensa, e se esquece que Deus tem te dado tantas outras coisas. Que Deus tem trabalhado na tua vida de tantas outras formas. Gilce, mas carta de cobrança está chegando. Telefone está tocando. Seja grato, meu amado.
Seja grato e seja generoso com o Senhor, de todas as formas. Seja generoso com o Senhor de todas as formas. Porque Deus é um Deus que atende a nossa necessidade da mais simples que seja. Semana passada eu falava lá na nossa célula, comentava com eles um testemunho de que logo assim que o Cleiver e eu fomos nos preparávamos para ir para Palmas, para vir para Palmas, eu abri mão de toda a minha vestimenta uniforme de Teresópolis, que era blusa de manga comprida, né, casaco, tudo que tampava tudo, né, tudo que a manga não era curta, tudo isso eu deixei para trás. E quando eu olhei pro que sobrou, eu falei, caramba, é o que tem. Aí até alguém falou assim para mim, menina, não faz isso não. Tu pega e tu leva, porque tu ainda não conhece a cidade. Tu só esteve lá uma vez, tu sabe que aquela época é quente, mas pode fazer frio lá. Eu falei, não quero nada mais. Eu vou entregar tudo que está aqui, mesmo sabendo que quando eu falo que eu só tenho isso, é porque eu só tinha uma calça pro culto, essas coisas bem assim, entendeu? Aquela coisa bem pontilhada, né? Um sapato, essa coisa toda. E viemos para Palmas. E se você observar umas fotos antigas que a gente tem no início do trabalho, você vai ver tanto eu quanto o Cleiver com os nossos uniformes em cada foto. Você vai ver dias diferentes, momentos diferentes, mas aquela roupa continua a mesma. Não se desgastava, não rasgava, não ficava opaca, né? E a gente via Deus agindo nessas coisas. E aí eu me lembro que nós fomos convidados, Clay foi convidado para pregar numa conferência missionária na igreja de Campo Redondo, São Pedro da Aldeia, lá na região dos Lagos. E minha mãe morava em Saquarema, que também é a região dos Lagos, e a gente ia para a casa dela, e era o nosso ponto de apoio, né? E de lá a gente então ia para essa igreja, sei lá, não sei quantos minutos ficam de lá, não faço uma ideia disso. Mas aí estávamos eu e Cleiver no ponto de ônibus, eu com o sapatinho que eu tinha, né? Não sapatinho, uma sandalinha aberta, que todo mundo tem um desgaste natural do seu sapato. O meu sapato já tinha passado da fase do desgaste, né? Era assim, eu andava com o Cleiver e de vez em quando o pé fazia isso, ele me segurava, né? Era sempre ele, era o que eu tinha. Os outros sapatos eu deixei para trás. E aí a gente esperando o ônibus, no ponto de ônibus tinha uma loja de sapatos, lá em Bacaxá. E enquanto a gente estava na loja de sapato, até hoje, eu sou muito boa de olhar a vitrine, se eu estiver parada, né? Mesmo sem dinheiro nenhum, eu olho, porque enquanto não pagar para olhar, eu estou olhando. E aí eu vejo uma sandalinha linda, com um salto baixinho, com uma pedra bonita na frente. E como eu sempre fiz, comentei com meu marido, que era a minha segunda consciência, né? E eu falava assim com ele, amor, olha que linda aquela sandália. Mas eu não falei cantando ele não foi jogando piada não, porque eu sabia que ele não tinha de onde tirar. Foi só um comentário de uma mulher que gosta de falar sobre essas coisas. Ele falou, meu amor, é linda. Morreu ali. Fomos para a conferência, o Cleiver pregou. Quando o Cleiver terminou, porque o culto acabou, terminou de pregar, chega um irmão que era da congregação dessa igreja e fala assim, nossa, eu não consegui chegar a tempo, porque ele é pedreiro, eu estava trabalhando, mas eu queria tanto ter assistido a pregação de vocês, vamos lá para casa lanchar? Cara super humilde, mas super amável e generoso. E nos levou para a casa dele para lanchar, e ele falou assim, vamos fazer o seguinte, é porque já está tarde, eu queria tanto conversar mais com vocês, eu queria levar vocês para sair amanhã. Vamos sair amanhã? E como era dia de semana, de tarde, marcamos, eu com o meu sapatinho, e nós fomos para encontrar com eles. Nisso que a gente encontra com eles, ele falou assim, olha, no ponto de encontro que a gente tinha marcado, ele falou assim, olha, eu queria levar vocês para comprar sapatos. Queria levar vocês numa loja para comprar sapatos. Eu e o Cleiton já olhamos um para o outro. E aí foi levando a gente. De repente, ele para com o carro em frente à loja, que era uma franquia exatamente da loja em que eu estava namorando a sandalinha. Exatamente a mesma franquia. Cheguei a falar franquia. Franquia. Vou fazer até propaganda, Itapuã. E aí, quando eu olhei a loja, nós de novo, eu e Cleiton.
E aí a pessoa falando pra gente, olha, vocês podem escolher o sapato que vocês quiserem. Como é que escolhe, gente? Eu não sei fazer isso até hoje. Não, você pode escolher, escolha o que você quiser, aí que nós vamos fazer. Aí eu e Cleive rodava a loja toda e a gente não conseguia falar. Aí o rapaz virou para ele, não, pastor, vamos fazer o seguinte, vou então, já que o senhor está tímido, eu vou sugerir ao senhor que o senhor leve o sapato que eu costumo gostar de comprar. Eu não sei se aqui tem essa marca, mas lá era uma marca muito famosa e boa, chamada Ferracini. E era de couro, tem? Vi gente balançando a cabeça aí. Era sapato de couro. Ele falou assim, olha, escolhe 2 aqui, pode escolher. Escolhe, já que o senhor tem vergonha, escolhe dessa marca aí. Na época era caro, não sei como é que está hoje. Escolhe aí. Todo tímido. Não, escolhe aí, pastor. Aí Cleive escolheu. E eu, como é que eu escolho? Porque mulher é mais complicado para escolher assim, né? Aí ela falou, não, irmã, escolhe. Aí eu falei, irmã, eu tô vendo que a irmã tá olhando muito para essa sandália. Você quer levar? Criança, como criança. A sandalinha que eu nem pedi para Deus. Meu coração só esboçou uma vontade. Ele ainda virou para Cleive e falou assim, pastor, agora nós vamos escolher um cinto de cada cor que é para combinar com o sapato. Aí ela virou para mim e falou assim, agora escolhe um sapato pro dia a dia. Mais um. Agora são 2 pares. E eu falava, Deus, a gente não merece. Justo por que você está falando isso? Porque Deus se importa com os mínimos detalhes que parecem faltar para você. Deus provê os mínimos detalhes. Eu abri mão. Eu e o Cleive, a gente tinha dado tudo que a gente tinha. Ficou tudo no Rio. A gente não tinha mais nada aqui. O que a gente tinha era literalmente contado. E o Senhor mostrava a provisão. Aí depois de um tempo que a gente está aqui, era o casamento da Gisele. Quantos lembram da Gisele e do Cleiton? É que tem gente nova, né? Tem muita gente que não era dessa época. Eles foram para Goiânia. A filhinha deles esteve aqui naquele dia que eu chamei aqui em cima. E aí, era casamento, esposa do pastor tinha que andar arrumadinha, né, gente? Né? Porque se anda mal arrumada, é relaxada. Né? Enfim. A gente não fala, mas a gente pensa. Aí, eu falei, Senhor, tu sabe que eu não tenho roupa nenhuma para casamento. Fazia tempo que eu não ia no casamento. Tu sabe que eu não tenho roupa nenhuma para casamento. E eu falei assim, em voz alta, com a minha segunda consciência dentro do carro. Eu tenho uma blusa lá em casa, que se eu tivesse um vestidinho preto para colocar aquela blusa por cima, estava fechado, porque eu já tinha ganhado um outro sapato nas semanas anteriores. Falei, estava ótimo. Falei assim com o Cleive, né? Ele amor, sempre meu marido, amor. Né? Eu já estava pensando nas roupas que eu poderia fazer isso, com o que eu tinha lá. Né? Não tinha. Fiquei falando, gente, como é que eu vou fazer para poder? Porque não tinha dinheiro, não tinha de onde tirar, nem para tentar parcelar. E aí, na semana seguinte, uma irmã me liga e fala assim, Gilce, você veste quanto? Eu falei, vou ganhar uma calça. Eu pensei lá, vou ganhar uma calça. Aí tá, desligou o telefone. No sábado seguinte, era aniversário de uma irmã daqui da igreja, aniversário de 15 anos, 18, sei lá. Nós fomos pra lá e chegamos junto, literalmente, na festa de aniversário. Nisso que a gente tá saindo do carro, ela tá saindo também, ela me chama assim, pra ir no carro dela. Vou eu no carro dela. Ela fala assim, olha, eu trouxe isso aqui pra você. Era uma bolsa da Femme. Quem conhece a loja Femme? Requintada, bem. Né? De 15 reais, não. Eu falei, Jesus. Aí ela falou assim, abre quando você chegar em casa. Eu falei, não, tá bom, eu deixei dentro do carro. Participando da festa, esqueci. Eu só lembrei de novo do presente quando a gente estava chegando em casa, pegando as coisas de dentro da bolsa, ou de dentro do carro. E quando eu abro aquela bolsa, o que estava lá dentro, gente? Meu vestido preto, do jeitinho que eu pedi para Deus. Que eu não cheguei a pedir, mas eu dei umas indiretas. Aí você acha que o Deus que se preocupa com um sapato, com uma roupa para o outro vestir, o Deus que se preocupa não, o Deus que se importa em poder te servir dessa forma, não vai se importar com as suas finanças, não vai se importar com o leite, se está faltando ou não para o seu filho, com a carne, com o feijão, com o arroz, se está faltando ou não para o seu filho. A diferença é de como você está colocando o seu coração.
Durante muito tempo, o Cleiver e eu, quando nós abrimos o trabalho lá na Oreni 3, nós tínhamos um trabalho com criança todo sábado pela manhã, de 50 a 60 crianças. E a gente sabe que criança gosta de brincar e de comer, mesmo que seja uma besteirinha, né? E a gente falava assim, não, todo sábado nós vamos levar um lanche para essas crianças, elas ficavam muito tempo lá, nós vamos levar um lanche para elas. Mas a gente mesmo não tinha dinheiro, nessa época a gente nem tinha carro, e nós fazíamos pipoca, e eu comprava massa para fazer bolo, para levar. A gente levava ainda nos tabuleiros, aquele negócio tudo desencontrado dentro do ônibus, na época que tinha o Rodoshopping, pega outro ônibus, aquela coisa toda, né? E quando a gente voltava para casa para almoçar, o dinheiro a gente já tinha investido no lanche das crianças. O que você come? Você come o que tiver. O que tem? Tem ovo. Vamos comer ovo. Tem arroz? Tem. Se tiver arroz, come também. Mas nunca foi um peso pra gente. E você sabe o que acontecia? Sem a gente falar nada. Deus levantava pessoas para nos levar bolsa de compra. Isso aqui em Palmas. O Cleive já falou muito sobre Jequié, né? Mas isso aqui em Palmas. Vizinho morava na frente da nossa casa, falava, filha, fiz um mousse de maracujá, pensei em vocês. Eu falei, oh Deus, conta tudo mesmo, glória a Deus. Comia ovo com arroz e comia mousse também, né? Aí vinha outro e falou assim, olha, tá dando mamão demais lá, vim trazer mamão. Gente, numa época que a gente não sabia o que era comprar fruta. Não sabia porque não tinha como comprar. O que eu quero dizer é que quando você investe no Senhor, investe na sua obra, investe em outras pessoas, Deus honra você. Quando você age com generosidade, não é porque está sobrando, mas é porque o teu coração está vibrando por aquilo, Deus abençoa você. Não é uma barganha. É algo real. É aquilo que o Senhor fala. E a lei da semeadura que está ali. Aquele que semeia muito, vai colher fartamente. Mas não é só semear. É com que coração você está semeando. De que forma você está semeando. O seu pastor já ensinou aqui que para semente dar fruto, para a semente virar uma árvore, o que precisa acontecer com ela? Ela precisa morrer. Você não tem que dar esperando receber nada em troca. Você entrega porque é o certo a fazer. Porque o seu coração está naquilo. E o Senhor, justo e fiel, responde a você, se revela a você com a mesma generosidade. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo lá no Salmo 18. Salmo 18, rapidão. Salmo 18, 25 e 26. Salmo 18, 25 e 26. Amém? Diz assim: ao fiel te revelas fiel. Ao irrepreensível te revelas irrepreensível. Ao puro te revelas puro, mas com o perverso reages à altura. Esse texto, ele ilustra também a generosidade do Senhor para conosco. Quando você vive uma vida de entrega, de generosidade, o Senhor se revela a você generoso. O Senhor se revela a você generoso. O Senhor se revela a nós da mesma maneira que nós nos mostramos. Aí a gente segue um raciocínio. Se ele é fiel, ele se revela. A quem é fiel, ele se revela? Vocês estão aí, gente? Vamos tentar de novo. A quem é fiel, ele se revela? A quem é generoso, ele se revela? A quem é avarento, ele se revela? Não. De jeito nenhum. Porque em Deus não existe avareza. Mas ele responde à altura. Ele ignora, ele resiste ao avarento. Gente, avarento não é só o pão duro, não. É o que fala assim, pô, eu que tenho que dar, tem tanta gente aí que podia fazer que não faz.
Em Deus não há avareza. Você não vai encontrar nada disso nele. Mas ele vai te responder à altura. Ele resiste. E aí eu quero que você pense nos dias que você tem levado, na preocupação que você tem tido, e essa ênfase desse mês tem sido sobre a vida financeira, na preocupação que você tem tido com a sua vida financeira. Será que você tem sido generoso? Ou será que você tem dado do que sobra? Será que você tem dado? Será que de alguma forma você tem servido? De que forma você tem se revelado? Porque o Senhor vai se revelar a você da mesma forma. E aí a gente lê mais um tanto cá na frente. Abre lá, Marcos 8. Marcos 8, abre lá. Evangelho de Marcos, capítulo 8. Vou ler apenas 4 versículos, mas você vai entender. Amém? Naqueles dias, outra vez reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam: onde nesse lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Gente, essa história aqui é da segunda multiplicação dos pães. Na primeira multiplicação dos pães, eram os mesmos discípulos que estavam juntos com Jesus. E eles viram a multiplicação acontecendo. E aí, eles se encontram numa outra situação, como aquela, e ao invés deles falarem para Jesus: Jesus, nós temos esses pães aqui, o que dá para fazer com isso? Eles perguntam: gente, onde é que nós vamos conseguir comida no meio desse deserto para poder alimentar esse povo todo? Eles já tinham visto que na primeira multiplicação, os pães e os peixinhos, Deus usou, Deus abençoou, Deus consagrou e multiplicou, que chegou a sobrar. Sobraram quantos cestos? Quem lembra? 12 cestos cheios. Aí eles passam pela mesma situação, com o Deus que provê, que era Jesus Cristo, e eles se fazem a mesma pergunta. Eles fazem a mesma pergunta. Seja sincero comigo, humanamente falando, não dá vontade de falar assim: mas que pergunta idiota. Os caras já passaram, não sabem que ele é o cara que faz o milagre acontecer, que é o cara que provê, que muda a situação. Na situação de um coração generoso, gente, nessa hora a gente não pergunta como é que a gente vai fazer. A gente vai falar: Senhor, o que eu tenho é isso aqui. Tu sabe da nossa situação, o que a gente tem é isso. O que dá para fazer com isso? Tá aqui, ó. O que tu quiser fazer com isso, tu faz. E aí o Senhor pergunta. O Senhor teve que perguntar de novo para eles: o que vocês têm? Aí tem 7 pães aqui. E Deus vai, multiplica aqueles pães novamente. Para 4.000 homens, né? Esqueceram-se as mulheres e as crianças. Para 4.000 homens. E aí, novamente, sobram cestos. 5 cestos cheios. De novo, sobra. Fizeram milagre, Jesus, vamos entrar no barco, vamos agora para o outro lado. E dentro do barco, Jesus, conversando com eles, começa a orientá-los para que eles tivessem cuidado com o fermento dos fariseus. Né? O que é o fermento dos fariseus? Aquela palavra do inferno que vai se entranhando, fazendo crescer no meio do povo. E aí quando Jesus fala de fermento, os discípulos, os mesmos discípulos que estavam na primeira e na segunda multiplicação, fala com ele assim: e ele está falando que o problema é pão. Ele está reclamando da falta de pão. Jesus escuta aqui e fala: gente, como assim falta de pão? Vocês não estavam comigo na primeira multiplicação? O que aconteceu? Multiplicou, né? E teve 12 cestos sobraram. Nós acabamos de passar por outra situação. E o Senhor foi mostrando no coração de alguns ali, daqueles que estavam se manifestando daquela forma, a avareza. A dureza do coração. Tanto é que o Senhor fala isso. Gente, o coração de vocês aqui, ó. No versículo,
no versículo 17, ele fala: percebendo a discussão, Jesus lhe perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreenderam, nem percebem? O coração de vocês está endurecido. Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, não se lembram? Aí sabe o que a palavra vai mostrando pra gente? Que a pessoa com coração avarento, ela não consegue enxergar a provisão debaixo do seu nariz. A pessoa com coração generoso, ela sabe que Deus vai prover de alguma forma. Ela já está contando que Deus vai prover. Ela não está contando com o que não tem, ela já está contando com o que Deus vai prover. Mas o coração avarento cega o nosso entendimento. O coração avarento não consegue perceber que Jesus estava no barco com eles. O mesmo Jesus que multiplicou a primeira e a segunda vez os pães e os peixes. Será que você tem conseguido enxergar a provisão? Será que você tem conseguido, nessas suas orações aí, nos seus choros a respeito da sua vida financeira, será que você tem conseguido enxergar Jesus no barco com você? Será que você consegue se lembrar de tantas outras vezes que o Senhor proveu? Porque quando nós nos lembramos disso, o nosso coração descansa nele, descansa em Deus. Mas tem muita gente, e agora a gente só tem 7 pães, não interessa, o Deus que multiplicou para aqueles 5.000, vai multiplicar para os 4.000. Aquele que fez com aquela quantidade de pães, vai fazer com essa quantidade de pães aqui também. O Deus provedor não precisa de números. O Deus provedor precisa de gente com coração generoso, que sabe que quem provê é Ele, e que Ele usa a sua vida para prover sobre a vida de alguém. O generoso não fica preocupado se vai faltar para ele. O generoso sempre pensa: nós podemos repartir. Diz para o teu irmão aí: o generoso sempre pensa: nós podemos repartir. Fala de verdade aí para ele acreditar nisso. Nós podemos repartir. Nós podemos repartir. Ah, mas o que tem? Mas olha, cara, eu já vi... Você já ouviu a história da sopa de pedra? Quem já ouviu a história da sopa de pedra? Foi com a pessoa, né? Então eu vou contar. Vou contar de novo, escuta aí. Tinha um camarada, vou encurtar, tinha um camarada que estava morrendo de fome, estava numa cidade, e ele bateu de casa em casa pedindo alguma coisa para comer e ninguém dava nada para ele comer. Aí ele teve uma ideia. Pegou uma panela que ele conseguiu lá, colocou água, fez um fogo embaixo e botou uma pedra dentro. E ficou ali, a panela fervendo com água e com uma pedra dentro. Aí chegou uma pessoa e falou: que é isso aí? O que tu tá fazendo aí? Aí ele fala assim: não, isso aqui é porque essa pedra, ela é uma pedra que tem um valor interessante. Toda vez que alguém acrescenta um legume para ela, ela se multiplica. E ela farta qualquer um que estiver por perto. É mesmo? É. O cara foi lá na casa, pegou o legume e botou lá dentro. Outro foi chegando, foi perguntando: olha, tem lá o cara que está com uma panela lá, que está com um negócio lá, falou que aquela pedra faz milagre, que quando a gente coloca um legume lá dentro, aquela sopa se multiplica toda. Isso foi um alvoroço na cidade. Quem mais? Os vizinhos vinham de casa com os seus legumes, iam colocando, e eu fico imaginando gente chegando assim: não, quer uma pimentinha aí, né? Não, Marli? Quer uma pimentinha aí, um assovio, não sei o que lá, né? Quer botar aí e tal, para aquecer o negócio? Quando eles viram, aquela sopa deu para todo mundo comer e sobrou, e matou a fome daquele cara. Ou seja, as pessoas não ofertaram para aquele homem, não é porque elas não tinham. Elas tinham. Mas elas estavam com o coração no lugar errado. Por causa da curiosidade, até foram abençoadas. Mas você imagine quantas e quantas vezes a gente deixa de ser abençoado porque a gente só está pensando na gente, porque a gente não pensa no outro. A Bíblia fala, lá em Tiago, que a gente não recebe porque a gente pede mal.
A gente pede do jeito errado. A gente pede para poder gastar com os nossos prazeres, com as nossas vontades, com as nossas necessidades. Deus quer enriquecer você. Você sabia disso? Você sabia que Deus quer te fazer próspero? Você sabia que Deus quer que você tenha condições para comer, para se fartar? Mas é porque Ele quer que você se transborde sobre a vida do outro. Deus não quer que você receba dessas bênçãos todas para gastar com você. Deus quer que você possa ser suprido de todas as suas necessidades e ainda suprir a necessidade do outro. Mas se a gente parar para refletir sobre o tipo de oração que a gente faz, Senhor, eu preciso de dinheiro para pagar a minha conta, a minha luz, a minha água, o meu noivado, o meu casamento, né? A minha empresa, para suprir os meus filhos. Mas quando você fala, Senhor, eu quero poder ser uma agência de financiamento para o teu reino, a coisa muda de situação. Eu quero poder abençoar o meu vizinho. Quando eu digo vizinho, eu falo vizinho mesmo. Aquele que mora do meu lado, aquele que trabalha comigo, aquele que eu sei que está precisando, aquele que eu estou em luta, mas ele também está passando por luta. Quando você reparte, Deus vai além do que os matemáticos conseguem entender. Quando a gente parece que você subtraiu de você, na verdade, o Senhor Jesus multiplica. Nós cantamos um louvor ainda agora que fala assim: há um lugar que onde se perde é que se ganha. Você já parou para pensar? Você quer estar nesse lugar? Normalmente a gente pensa assim: você quer estar num lugar onde se perde? Você quer estar num lugar onde você vai ter que perder metade do seu pacote de arroz para abençoar o outro? Na nossa lógica humana, não entra na nossa cabeça isso. Mas no mundo espiritual, quando você abre mão em prol do outro, é aí que você sai ganhando. É aí que o Senhor se revela a você em generosidade. É no Senhor, somente no Senhor, somente crendo em quem Ele é, no Deus provedor que Ele é, que você fica tranquilo em abrir mão, sabendo que Ele sempre vai prover. E para a gente terminar, abra sua Bíblia lá em Provérbios 11. Abre lá em 2 Coríntios 9, versículo 10. 2 Coríntios 9, 10. É o mesmo texto que nós estávamos lendo antes, mas nós vamos ler o versículo 10. Vamos ler o 10 e o 11. Amém? Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhes suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. E eu vou repetir para você o versículo 11. Vocês serão enriquecidos de todas, para que possam ser generosos em qualquer, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças. Quando você é generoso com o Senhor, vão se dobrar os motivos de agradecimento a Ele. Porque Ele vai continuar suprindo a você, não apenas com aquilo que você pediu, mas com aquilo que você nem teve coragem de pedir. E Ele vai ter o prazer de responder. Ele vai ter o prazer de te suprir. Ele vai ter o prazer de te entregar. Lucas fala sobre ser generoso. E então você receberá boa medida, calcada, sacudida e transbordante. E você vai receber de volta
da mesma maneira que você medir. Da mesma forma que você medir a sua entrega e a sua oferta, é assim que você vai receber. E aí, enquanto o Senhor falava comigo a esse respeito, me fazia pensar que mais do que na vida financeira, é assim também na nossa vida espiritual. Você poderia se dar mais ao Senhor. Você poderia se entregar mais à obra do Senhor. Muitas vezes, o tempo que a gente vai à nossa célula, ou o tempo que a gente vem ao culto, é o tempo que está sobrando. Mas eu poderia gastar mais tempo em oração. Eu poderia investir mais tempo em oração. Eu poderia investir mais tempo em oração na minha casa e na igreja. Eu poderia me colocar à disposição e ao serviço de uma outra forma na casa do Senhor. Estou falando com a motivação correta. Porque muitas vezes a gente até fala isso, mas com a motivação errada. Eu poderia separar mais tempo para visitar meus irmãos. Para ir orar com ele. Não é para filar o café na casa dele, não. Mas para ir orar com ele. Eu poderia separar mais tempo para interceder, para jejuar pela vida dele. Eu poderia usar os meus dons e talentos que Deus me deu e que eu não estou usando. E aí uma vez um amigo meu que era vendedor falou assim: Gilson, eu acho que eu não tenho talento nenhum. O cara vive a vida com vendas. Eu não tenho talento nenhum, eu não tenho dom nenhum, eu olho, eu não vejo do que eu posso ajudar na igreja. Gente, o bom vendedor é um cara que sabe falar, concorda comigo? Se você usa isso para o evangelho, quantas pessoas podem ser salvas através da sua palavra? Todos nós fomos dotados de talentos. A cada um Deus entregou de um jeito. Talvez você não esteja conseguindo identificar, então peça ajuda, mas use ao Senhor. Talvez você esteja reclamando que as coisas não estão acontecendo na sua casa, na sua vida financeira, mas você está retendo o que Deus deu para você. Você está retendo o conhecimento que Deus te deu. O dom para tocar, o dom para dançar, o dom para cantar, o dom para servir, o dom para interceder, o dom para jejuar, o dom para ofertar. Enquanto você retém, o Senhor não pode abençoar. Porque o Senhor quer que a gente seja como o leito de um rio. Você sabe como é que é um leito de um rio? Entra água e sai água. Entra água aí. Entra água aí. Em todo tempo. Em toda situação. Deus quer que seja assim conosco. Chega a bênção e... Obrigada aí. Chega a bênção e... Chega a graça aí? Chega milagre aí? Chega a provisão e... É assim que Deus quer que a gente seja. Então nessa noite, eu não quero perguntar aqui quantos estão com problema na sua vida financeira, não. Se a gente for botar no papel, né? Desenhar. Talvez fiquem pouquíssimas pessoas sentadas naquilo que acha que tem dificuldade, limitação. Mas eu quero perguntar para você que sabe que Deus tem dotado você de tantas coisas, tem dado a você todo tipo de provisão, que às vezes não é financeira, mas é de outras formas. Talentos que Deus deu a você, dons que Deus deu a você. Gente que antes era uma bênção para poder evangelizar. Hoje mal abre a boca para falar consigo mesmo. Gente que era uma bênção no ministério de louvor, hoje não quer saber de cantar. Gente que era uma bênção no serviço prático da igreja, hoje não quer saber de nada. Quero ficar aqui sentada no meu canto quietinho. Deus quer se revelar a você em generosidade. Mas para isso você precisa se entregar em generosidade. Não só de forma de oferta material, mas de forma prática, espiritual que o Senhor tem dado a você. Você que já poderia estar com a sua célula, já poderia ter multiplicado, e você fica esperando não sei o quê. Você que poderia estar desenvolvendo muito mais a sua igreja, e fica esperando não sei o quê.
é você nessa noite que eu quero chamar aqui na frente para a gente orar. Você é quem Deus deu vários dons e talentos que você sabe que você não está usando. Quero chamar você para vir aqui na frente que nós vamos estar orando por você. Você que antes tocava, dançava, cantava. Resistir só vai trazer resistência para você mesmo. Às vezes a gente acha que dinheiro só tem a ver com dinheiro. Está tudo ligado no mundo espiritual, querido. Deus quer que você se dê. Deus não está contando com a quantidade de cédulas que saem da sua carteira, do seu bolso. Deus quer que você se dê. Deus quer que você se oferte. É essa generosidade que faz a diferença. E já não importa mais qual foi o motivo que de alguma forma amarrou você. Já não importa mais qual foi o motivo que de alguma forma te impediu de fazer o que você sabe que deveria fazer e que você não está fazendo. Importa que a cada dia nós possamos buscar mais de Deus e menos de nós. Para que Ele cresça em nós e que para que nós possamos nos transbordar sobre a vida do outro em nome de Jesus. O louvor vai estar cantando aqui. E nós vamos estar orando. Eu quero que você esteja orando aí onde você está também. Talvez você está sentado achando que você não tem nada para ofertar daquilo que Deus tem ministrado sobre a sua vida. Talvez você fale assim, eu não canto, eu não danço, eu não prego, eu não isso. Mas Deus deu a cada um dons e talentos. Coisas que talvez você ainda não sabe, mas Ele deu. E isso faz toda a diferença na sua vida espiritual. Mais de ti, mais de ti, e menos de mim, e menos de mim. Você pode cantar? Mais de ti, mais de ti, e menos de mim, e menos de mim. Oh Senhor, nós colocamos diante de Ti a vida dos Teus filhos nessa noite, ó Pai. Senhor, nós queremos Te entregar aquilo que às vezes a gente acha que está dando, que é o suficiente, mas pode ser melhor. Pode ser melhor. Talvez eu como líder de célula acho que já estou fazendo alguma coisa, mas Tu sabe que pode ser melhor. Tu sabe que pode haver mais generosidade na minha entrega. Nós queremos Te pedir perdão, Senhor, por causa de tantas coisas que Tu colocou na nossa mão e que por algum motivo a gente abriu mão de tudo isso. Nessa noite, Senhor, nós queremos ofertar de volta para Ti, não esperando receber algo em troca, porque nós sabemos que esse é o certo a ser feito, e do resto Tu cuida mesmo, Deus. Do restante quem cuida é Tu quem provê, é Tu quem abre as portas. Oh Espírito Santo de Deus, que o nosso coração possa lembrar, oh Pai, que nós não vivemos sós, que o mundo não gira em torno do nosso próprio umbigo, que eu posso ser um líder melhor sim, que eu posso ser um ministro melhor sim, que eu posso ser um servo melhor sim, um marido melhor sim, uma esposa melhor sim,
O irmão melhor, sim. Oh, Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós te pedimos, não nos permita ficar como os discípulos, Senhor, sem conseguir enxergar à nossa frente o Deus da provisão, o Deus da generosidade, o Deus para quem não há impedimentos, para quem não há impossibilidades, mas que antes de perguntar o que eu posso fazer, eu posso olhar para dentro de mim e dizer: Senhor, o que eu tenho é isso, está aqui. O que eu tenho é isso, Senhor, está aqui. A minha voz, a inteligência que tu tem me dado, as ofertas, o dinheiro, o recurso que tu tem provido, a minha saúde está aqui. O que mais que é para fazer, Senhor? Senhor, o meu dom de tocar, que eu possa usar isso na vida de outros, abençoar outros, para que outros possam receber também. A minha habilidade com as crianças, que eu possa fazer mais, ó Deus, em nome de Jesus, que eu não me atenha apenas àquilo que me pedem, mas que eu possa fazer além, entregar mais e além, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, quando a tua igreja conseguir entender o poder de um coração generoso, não apenas no que se trata de dinheiro, mas generoso para tudo e em todas as coisas, nós vamos poder te ver, Senhor, se revelando a nós. Se revela para nós, Senhor. Teus filhos estão aqui na frente, desejosos de fazer do teu jeito. Se revela para eles, ó Deus. Se revela sobre a vida deles, Senhor. Se revela, Senhor, sobre cada um deles em nome de Jesus. Se revela, Senhor, sobre a vida deles em nome de Jesus. Continua aqui, amado. Você que tem alguém da sua célula aqui na frente, vem aqui na frente orar com eles. Você que tem alguém da sua célula aqui na frente, você que está sentado, tem alguém da sua célula aqui na frente, vem interceder pela vida dele, pela vida dela. Diga: Senhor, eu quero ser bênção na vida dele, na vida dela. Vem cá, Gabi. Senhor, eu quero servir a Ti na vida dele, na vida dela. Diga para ele: eu quero servir a Ti na vida dele, na vida dela. Para que eu não seja um crente de mentira. Para que eu seja aquele, Senhor, aquele servo que agrada o Teu coração, que alegra o Teu coração, que entende a necessidade de servir. E ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Se coloca de pé, igreja, em nome de Jesus. Você vai sair do seu lugar e você vai orar com o irmão. Peça ao Senhor para te usar como instrumento na vida dele, para servir a vida dele. Sai do teu lugar. Procura alguém que você não conhece, hein, em nome de Jesus. Procura alguém que você não vê há algum tempo. Procura alguém que estava viajando, que você não tinha visto. Se aproxima dele e ora pela vida dele agora, em nome de Jesus. Fala: Senhor, eu quero servir ao meu irmão. Deixa Deus usar a tua boca, em nome de Jesus, para ser instrumento na vida dele. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, que ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade,
todos os irmãos. Peça ao Senhor mais de ti, Senhor. Mais de ti. Mais generosidade, Deus. Mais de Mais entrega pro meu coração, do meu coração, Senhor. Liberta-me. E menos de mim. Liberta-me, Senhor, da avareza, Deus. Da resistência, da retenção, Senhor. De mim. Que Ele cresça. Que Ele cresça. Que eu diminua. Que eu diminua. Que Ele apareça. Que Ele apareça. Me constranja Com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. E a generosidade se estabeleça sobre a tua vida, meu irmão. De te fazer lembrar que não é quanto tu tira da tua carteira, mas é o quanto tu se derrama sobre a vida do outro. É quanto tu se derrama sobre o reino. Deixa o Senhor usar a tua vida. E ao sairmos daqui por aquela porta, tudo isso fique latejando no teu coração. Em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo, em nome de Jesus. Senta por um momento.